Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Hoje o nosso papo é sobre uma importante alteração eletrolítica, que é a hipercalemia. Então, sem mais delongas, bora conversar um pouquinho sobre aumento de potássio, entender por que ele ocorre e quais são as consequências clínicas para o meu paciente. Então, pessoal, qual que é a função do potássio no nosso corpo, no corpo do nosso paciente? O potássio, pessoal, ele tem uma função principalmente de condução elétrica celular. Então, isso todo mundo já está careca de saber, né? Da bomba de sódio e potássio. O potássio fica em maior concentração dentro da célula, o sódio fica em maior concentração fora da célula. Aquela que a gente decorava no cursinho, né? Por dentro, só fora. Então, a gente pode usar isso para lembrar, né? Maior concentração de potássio dentro, menos fora, e aí ocorre aquela saída de íons, e aí a célula fica menos negativa, né? Ela vai de menos 70 milivolts, ela vai subindo, então vai ficando menos negativa, e é possível, então, ocorrer o impulso elétrico, que ocorre principalmente aí nas células do miocárdio, nas células nervosas, principalmente, onde ocorre esse evento de condução elétrica. Mas o potássio também tem outras funções dentro da célula, no funcionamento celular. Tá? Então, o potássio é extremamente importante, mas a função primordial dele, de fato, é a condução elétrica celular. E quando que a gente caracteriza, então, uma hipercalemia? O potássio está elevado no sangue quando ele ultrapassa a concentração sérica de 5,5 miliequivalentes por litro. Pode variar um pouco de laboratório para laboratório, mas, de forma geral, a maioria dos laboratórios usa como referência 5,5 miliequivalentes por litro. Mas quando que o potássio se torna perigoso, né? Ou seja, que ele pode causar aí um risco de vida para o meu paciente? Quando que eu devo abrir o olho, que é um sinal de alerta importante? Potássio acima de 8 miliequivalentes. Isso já é um patamar bastante importante, bastante arriscado para a concentração de potássio, tá? Muito bem, então eu já entendi o que o potássio faz no organismo, eu sei quando que ele está elevado, mas eu quero entender por que ele se eleva no organismo, em quais situações fisiopatológicas eu vou ter potássio elevado. E a partir dessas alterações fisiopatológicas, eu posso entender em quais condições clínicas isso vai ocorrer. Então, a gente poderia, em tese, ter aumento de potássio em 3 mecanismos fisiopatológicos. Quando ocorre aumento da ingestão de potássio, e evidentemente que isso praticamente não ocorre na rotina clínica, né? Então, é um mecanismo mais teórico do que realmente ocorrer, né, de forma importante, significativa. Quando ocorre o deslocamento do potássio do fluido intracelular para o fluido extracelular, esse mecanismo também ocorre pouco na rotina clínica, mas eventualmente a gente pode se deparar com ele, ou o mecanismo predominante, mais importante de todos, que é o que vocês têm que guardar, quando ocorre diminuição da excreção do potássio pelo sistema urinário. Então, esse é um mecanismo chave pelo qual vai ocorrer a hipercalemia no nosso paciente. Beleza, pessoal? Então, vamos ver em quais condições clínicas que isso pode ocorrer. Já falamos que a ingestão é desprezível, né? Mas e o translocamento do potássio do meio intracelular para o meio extracelular? Quais são as condições clínicas nas quais isto pode ocorrer? Na acidose metabólica e na acidose respiratória, você pode ter uma certa translocação de potássio, tá? Dificilmente isso vai causar uma hipercalemia grave com risco de vida, mas causa translocação, tá? Pode acontecer isso também na síndrome da lise tumoral, e vamos combinar que síndrome de lise tumoral é uma coisa extremamente rara, tá? E evidentemente, então, que o animal tem que ter um processo neoplásico de base, tem que ter uma lise massiva, né, dessa neoplasia, para ocorrer essa síndrome clínica. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de ver, mais de literatura mesmo, mas se ocorrer, é uma condição com risco de vida imediato para o paciente. Além disso, pode ocorrer em condições de reperfusão. Então, por exemplo, se você tinha um trombo ocluindo determinado vaso, e aquele trombo é liberado, nessa reperfusão, você pode ter aí uma liberação de potássio do meio intra para o extracelular e uma hipercalemia.
também vamos combinar que não é algo que se vê todo dia, tá? E, por fim, lesões por esmagamento, né? Quando você tem uma lesão tecidual, né, extensa, isso normalmente traumático, tá? Você pode ter por uma quantidade enorme de células lisadas, células musculares, né? Você vai ter liberação de grande quantidade de potássio, e isso pode caracterizar, então, uma hipercalemia. Então, vocês perceberam, né, que o deslocamento do potássio do meio intra para o meio extracelular não é lá uma coisa muito comum na nossa rotina, dentro das enfermidades que a gente falou agora, tá? E a redução da excreção urinária? Esse é o mecanismo-chave. Aí sim a gente pode ter hipercalemias e hipercalemias importantes com risco de vida para o nosso paciente. E dentre esses, alguns são mais importantes e vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, que pode causar hipercalemia, e ele é muito relevante na nossa rotina clínica: a insuficiência cortical adrenal ou hipoaldosteronismo, hipoadrenocorticismo, também conhecida como síndrome de Addison. Professor, o que é isso? É uma condição na qual ocorre a insuficiência das células do córtex da adrenal, portanto, células que produzem cortisol e que produzem aldosterona. Tanto cortisol como aldosterona em concentrações diminuídas vão ter impactos clínicos muito significativos no organismo. Mas o que interessa para a gente aqui hoje é falar da aldosterona baixa. Então, quando você tem uma aldosterona diminuída, você pode ter uma hipercalemia. Por quê, professor? Vamos lembrar da função da aldosterona. A aldosterona, ela vai agir nas células do túbulo contornado distal e no ducto coletor, fazendo o quê? Fazendo a troca entre sódio e potássio. Então, o potássio do sangue vai ser trocado pelo sódio que está dentro do túbulo renal. Ou seja, o sódio que iria sair na urina, tá? Imagina aqui, tem o túbulo renal e o capilar que corre ao lado do túbulo renal. Então, o que a aldosterona faz é trocar. O potássio que está no sangue vai para o túbulo e o sódio que está no túbulo volta para dentro do sangue. Tá? Junto com o sódio, volta cloro e volta água. Então, o potássio vai embora na urina e o sódio volta para a circulação. Isso é a aldosterona que faz. Se você não tem aldosterona suficiente, este potássio que está no sangue não vai para o túbulo, o sódio vai embora pela urina e o potássio continua na circulação. Por isso que a gente tem hipercalemia com hiponatremia, tá? E isso é uma condição potencialmente fatal para o nosso paciente. Atualmente, eu venho acompanhando um paciente com hipercalemia, de causa ainda indefinida, mas que uma das principais suspeitas é a doença de Addison. Só que ele deu uma dosagem de cortisol que não é compatível. Contudo, ele usa um cortisol inalatório, um corticoide inalatório, né, que é o Flixotide, e eu desconfio que isso pode estar influenciando no exame, provavelmente está, e por isso que a gente não está fazendo um diagnóstico assim tão direto. Tá? Então, são situações clínicas um pouco pontuais, mas o que você tem que entender é que na doença de Addison, a gente tem a hipercalemia com a hiponatremia. Tá? Então, a gente tem essa alteração eletrolítica casada. Inclusive, você pode dividir um pelo outro para fazer a relação sódio-potássio. Isso também pode te ajudar no diagnóstico. Então, essa é uma condição importante. Esse animal provavelmente vai ter outros sintomas, né? Ele vai estar letárgico, ele vai ter vômito intermitente, ele vai estar hipotenso, pode estar azotêmico, ele tem bradicardia, muitas vezes em função do potássio elevado, tá? Então, essa é uma condição importante que a gente tem que estar atento, porque clinicamente os sinais são um pouco inespecíficos e podem causar alguma confusão. E lembrando, pessoal, eletrólitos é difícil prever muitas vezes comportamento. Então, em geral, eles fazem parte, né, de um exame de triagem de um paciente que tem alterações sistêmicas mais graves. E aí a gente consegue muitas vezes identificar a alteração. Mas se um animal com um vômito prostrado está bradicárdico, né, quando ele deveria, na verdade, estar taquicárdico, porque ele está perdendo volume, ele está desidratado, ele está hipotenso, você vai desconfiar imediatamente de doença de Addison, de falta de aldosterona. Tá? Então, falamos aqui a primeira causa importante de hipercalemia por diminuição da eliminação de potássio na urina. Tá? Segunda causa, insuficiência renal
oligoanúrica. A insuficiência renal aguda oligoanúrica é caracterizada por uma diminuição da produção de urina, e por ter uma diminuição da produção de urina, você tem frequentemente um quadro de hipercalemia. Clinicamente, ela é muito parecida com a doença de Addison, muito parecida mesmo. As duas causam azotemia, tá? As duas causam hipercalemia, mas a hiponatremia é uma característica mais marcante da doença de Addison. Então, isso é uma forma de diferenciar, tá? Além disso, a doença de Addison, depois que você coloca o animal no soro, ele urina normalmente, tá? Enquanto na insuficiência renal oligoanúrica você pode ter dificuldade de fazer o seu paciente voltar a urinar. Além de outras características clínicas aqui, não é o caso da gente ficar discutindo, que ajudam na diferenciação entre Addison e insuficiência renal aguda oligoanúrica, mas uma é diagnóstico diferencial da outra, sem sombra de dúvida. Lembrando que insuficiência renal aguda no cão e no gato, em geral, são causadas por doença isquêmica ou nefrotóxica, que afeta os túbulos renais. Tá? Então, a etiologia da insuficiência renal aguda, em geral, são lesão isquêmica ou nefrotóxica, e também temos que incluir aí a doença renal intrínseca, né? Por exemplo, a pielonefrite, por exemplo, a leptospirose. Todos eles causam insuficiência renal aguda. Tá bom? Vamos lá. Então, já falamos da IRA, já falamos da doença de Addison. O que mais? Como o próprio colega aqui, o Franklin Matheus, muito sagazmente chamou a atenção, a obstrução do trato urinário. Quando a gente fala em obstrução do trato urinário, é claro que você pode ter obstrução ureteral bilateral. Claro. Mas é aquele caso do milhão. Na maioria das vezes, a obstrução uretral é que é a causadora da hipercalemia por obstrução do trato urinário. E o que causa uma obstrução uretral? Na maioria das vezes, um urólito ou um tampão uretral, no caso dos pacientes felinos, né? No cão, a causa principal é o urólito, nos gatos, o tampão uretral, mas também ocorre urólito. Muito menos frequente, a gente tem a obstrução uretral por uma neoplasia, e aí normalmente o quadro não tende a ser tão agudo, né? É um quadro mais insidioso de obstrução uretral. Você pode ter aquelas obstruções uretrais, né, de causas menos comuns, por exemplo, um estrangulamento, né, numa hérnia perineal estrangulada, ter obstrução do fluxo urinário. Então, isso é menos frequente, mas também pode ocorrer. E como é que eu faço o diagnóstico? Aqui o diagnóstico é mamãozinho com açúcar, muito tranquilo, tá, pessoal? Como que eu vou fazer o diagnóstico? A palpação abdominal, você vai rapidamente verificar que a bexiga está gravemente repleta, né, sugerindo aí o quadro obstrutivo. No cão, passa uma sonda uretral e verifica o processo obstrutivo. A maioria vai ser macho, isso vai facilitar muito a vida da gente. Então, essas são as principais causas de obstrução uretral, agudas principalmente, levando a um quadro hipercalêmico com risco de vida. E o tratamento aqui envolve a desobstrução uretral imediata em concomitância com a fluidoterapia, né, ajudando aí a equilibrar a hidrodinâmica, né, a volemia do paciente, a hemodinâmica dele e as concentrações eletrolíticas. O que mais, pessoal? A quarta causa aqui que a gente tem que considerar de hipercalemia, e essa é perigosa, é a ruptura de vesícula urinária, né? Ruptura do trato urinário. Pode ter ruptura de ureter, mas o mais comum é a ruptura da vesícula urinária. E por que isso é perigoso? Porque, pessoal, aquele potássio que não estava sendo eliminado, que estava em concentrações maiores dentro da urina, se você tiver uma ruptura urinária súbita, eu já vi acontecer isso num gato, tá? Uma anestesista que estava acompanhando na hora, né? A doutora Luara, alô, doutora Luara, grande beijo aí no Rio Grande do Sul, né? Ela estava anestesiando um gato que rompeu a bexiga durante o procedimento e aquela grande quantidade de urina extravasou no abdômen, tá? Ela estava com o eletro monitorando e o que aconteceu? Aquele potássio todo no peritônio foi absorvido rapidamente e aquilo causou uma bradicardia, se eu não me engano, o gato teve até parada cardíaca, tá? Então pode acontecer, né, se você tem um quadro prévio de obstrução do trato urinário com subsequente ruptura, você pode ter uma hipercalemia súbita, tá? Então isso é uma causa também que a gente tem que tomar muito cuidado nesses animais obstruídos, tá? Então não se percam nas 4 causas principais, tá? Sempre lembrar delas: doença de Addison, IRA oligoanúrica, obstrução urinária, ruptura de bexiga. Bacana, pessoal? Guardou essas, está maravilhoso, sem problema. Já está sabendo quase tudo que você precisa saber sobre hipercalemia, tá?
Mas tem algumas pegadinhas, tá? Por exemplo, as gastroenterites anômalas, tá? E aí eu vou falar principalmente sobre a tricuríase, tá? A tricuríase, curiosamente, ela é uma gastroenterite que ela mimetiza a doença de Addison, tá? Como assim, professor? Ela causa hipercalemia com hiponatremia. E eu já atendi um caso assim, de um colega veterinário, de um cão que estava dele com tricúris em grande quantidade, e ele estava hipercalêmico e hiponatrêmico. Parece Addison, tem cheiro de Addison, tem jeito de Addison, mas não é Addison. Os antigos vão entender o que eu vou dizer, hein? Denorex, parece, mas não é. Tá? Entendedores entenderão. Então, mimetiza, mas não é. Tá? Então, cuidado com essas gastroenterites, tá? E não apenas tricuríase, mas salmonelose também pode causar isso, tá? Essa alteração só de potássio que mimetiza a doença de Addison.